Em um outro vídeo, nós discutimos que o método do ponto fixo, ele consiste em gerar aproximações da raiz através de uma função de iteração. E neste outro vídeo, nós vimos também como nós criamos várias opções de função de iteração. Neste vídeo, nós vamos ver como escolher a função de iteração mais conveniente, uma vez que há funções de iteração que geram sequências de aproximações divergentes e outras que geram sequências de aproximação que convergem para a verdadeira raiz. E a isto nós vamos chamar de critério de convergência, ou seja, determinadas funções vão satisfazer ao critério de convergência, por isso vão levar ao verdadeiro valor da raiz, enquanto outras não levarão. Então, aqui nós temos a equação que nós queremos resolver. F de x igual a zero, e temos também várias opções de função de iteração. Vejamos aqui agora, então, qual é este critério de convergência. Então, dada uma função de iteração φ de x e a sua derivada, o primeiro critério que tem que ser satisfeito por esta função de iteração é que ambas sejam contínuas no intervalo de busca, ou seja, este intervalo de busca contém a raiz. Então, φ de x e φ' de x devem ser contínuas dentro deste intervalo de busca em todos os pontos que compõem o intervalo. Agora, se o módulo de φ' de x for menor, estritamente menor do que 1, em qualquer ponto pertencente ao intervalo, e se o chute inicial, ou seja, a aproximação inicial da raiz estiver dentro deste intervalo, então a sequência de aproximações da raiz x1, x2, x3, xk vai convergir para a raiz quando o número de iterações tender para o infinito. Vamos ver aqui então agora a nossa função que nós estamos usando para gravar os nossos vídeos, que é a nossa equação, melhor dito, e elevado a menos x menos seno de x igual a zero, e já vimos que o intervalo de busca vai de 0 a 1, de x igual a 0 até x igual a 1, ou seja, nós temos uma raiz dentro deste intervalo, entre 0 e 1. E vimos aqui algumas opções de função de iteração que construímos neste outro vídeo. Então aqui eu tenho φ1 de x igual a menos ln de x, φ2 de x igual a arco, cujo seno é e elevado a menos x, φ3 de x, x mais e elevado a menos x menos seno de x, e φ4 de x raiz quadrada de x ao quadrado mais e elevado a menos x menos x. Vamos ver primeiro, então, esta função φ1 de x. A derivada desta função é menos a cotangente de x. Então, o que eu devo fazer? Eu devo avaliar a derivada. Observe que um dos critérios, certamente o principal, é que se o módulo da derivada de φ dentro do intervalo de busca for menor do que 1, então a sequência será convergente. Então, primeiro passo, determinar a derivada da função de iteração. φ1' é menos a cotangente de x. E eu vou agora avaliar esta derivada nos extremos do intervalo de busca. E se ambos tiverem o módulo inferior a 1, então eu posso
começar a minha sequência de iterações. Observe que φ'1 de 0, intervalo esquerdo, extremo esquerdo do intervalo, tende a infinito. E φ'1 de 1 é igual a menos 1. Eu vi aqui que tem que ser estritamente menor do que 1, como aqui está. Então, esta primeira função de iteração não serve. Você verá em um outro vídeo a demonstração por que o módulo de φ' tem que ser estritamente menor do que 1. Como aqui no intervalo tende a infinito e no outro intervalo é igual a menos 1, ou seja, o módulo de φ' é 1, então esta primeira função não serve. Então passemos à segunda. φ2 de x é o arco cujo seno é igual a e elevado a menos x. Então a derivada de φ2 é menos e elevado a menos x dividido pela raiz quadrada de 1 menos e elevado a menos 2x. Eu vou avaliar em 0 e descubro que esta derivada não existe, tende igualmente para infinito, enquanto a derivada avaliada em 1 é sim menor do que 1. Então esta é uma função de iteração duvidosa, porque eu não sei direito o que acontece aqui no meio. Talvez eu devesse avaliar φ2' em um ponto como 0,2. Mas, como aqui ela está tendendo a infinito, eu acho esta função duvidosa, perigosa, de que eu estabeleça uma sequência de iterações com ela. Vejamos a terceira. Na terceira função, φ3 de x é x mais e elevado a menos x menos o seno de x, enquanto que a sua derivada, φ3' é 1 menos e elevado a menos x menos o cosseno de x. Eu avalio esta derivada em 0 e descubro que é igual a menos 1. Avalio em 1 e vejo que é próximo de 0. Então, observe que este é um caso diferente, porque quando eu avalio a derivada de φ3 em 1, observe que o valor é muito pequeno. Enquanto quando eu avalio em 0, ela está dando menos 1. É verdade que é um valor proibitivo, mas daqui eu entendo que entre 0 e 1, este valor, o módulo de φ'3, está diminuindo, ou seja, menos 1, menos 0,9, menos 0,8 em módulo. Então isso significa que eu posso restabelecer um outro intervalo, avaliando aqui em 0,2 e vejo que, de fato, esta derivada em módulo está diminuindo, ou seja, o valor é inferior a 1. Então este já é um valor, uma função mais agradável. φ4, por outro lado, tem uma situação parecida. Observe que φ'4 de 0, aqui é a minha função φ4, φ4' é este valor, é esta expressão aqui, o módulo de φ'4 avaliado em 1 é razoavelmente alto, enquanto φ'4 de 0,2 também é razoavelmente alto. Então, esta função eu poderia eventualmente implementá-la, porque observe que a minha raiz está por volta de 0,6. Isso nós vimos com 2 outros exercícios que resolvemos. Então, esta função eu posso implementá-la, só que o módulo da derivada é alto, o que vai fazer com que a convergência seja mais lenta, ao passo que este valor aqui é muito pequenininho, me convidando a adotar φ3. É claro, insisto, que a situação ideal seria que o módulo de φ'3 em 0 fosse também
menor, estritamente menor do que 1 em módulo, o que não aconteceu. Então, o que farei com φ3? Não com φ'3, mas com φ3. Observe que φ3 é x mais e elevado a menos x menos seno de x. Aqui está ela. Então, eu vou adotar o ponto central do intervalo de busca, 0,5, e vou começar. Ou seja, este valor 0,6271, o que será φ3 de meio é igual a 0,6271. Enquanto φ3 de 0,6271 é igual a 0,5744. Aqui está. Vou fazendo isto até que eu atinjo na quinta iteração, ou seja, eu vou avaliando neste último caso aqui φ3 de 0,5864, que aqui está na iteração anterior. É claro que isto é igual a 0,5894. Então, eu estou vendo, através do controle do erro, que o erro está diminuindo de fato e que quando eu atinjo a quinta iteração, o erro será inferior a 1%. Então, assim funciona o método do ponto fixo. Ou seja, eu vou avaliar para eu descobrir o valor da aproximação da raiz na iteração k mais 1, eu vou avaliar a função de iteração com a aproximação k da raiz. É o que eu estou fazendo aqui nesta tabela. Eu espero que você tenha compreendido. Se resta alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!